tenho grande dificuldade de ler que não seja um livro físico, cara. Não tenho. Eu tenho grande dificuldade. O físico já é difícil pra ele ler. Cara, por mais que se surpreenda, eu gosto bastante de ler, eu leio bastante. Não me surpreende não, cara. Inclusive, eu acho que você é um cara muito inteligente, de verdade. Quem é o motoboy, fala. É. Fala, ele Pra você quem viu? é o Por um motoboy, Motoboy é você inteligente pra pra caralho. caramba, entendi. E Você acha um cara extremamente inteligente. Só que cara. assim, ó, eu aprendi o seguinte, eu aprendi com isso que você falou que a gente não precisa ler. Eu costumo ler inteiro, só que é o seguinte, geralmente, primeiro, segundo, até o terceiro capítulo do livro não vai me chamar atenção. Só que eu sei que eu vou precisar forçar, porque dali do segundo, terceiro pra frente, aí eu vou engatar. Mas o começo do livro é difícil me pegar, mas depois ele me pega e já era. Cara, eu tenho um problema. Eu abandono o livro porque eu não... Ali no começo eu não desenvolvo. Então, mas aí eu aprendi e aí que... eu falo, puta, não. Eu aprendi que se eu insistir um pouquinho, daqui a pouco eu vou engatar nele, aí é aquela coisa de eu Mas perder noite. tem alguns escritores, por exemplo, que eles pegam esse vazio e colocam no meio do livro. Por exemplo, aquela trilogia Millennium, sabe? Sim. O terceiro livro. Pô, chega numa parte no meio do livro que é insuportável a leitura. Só acho que 40 páginas, cara, que eu li aquilo e falei, meu Deus, isso aqui não vai acabar. E eu tenho uma dificuldade muito grande de pular. Eu me sinto culpado de pular. Não sinta. Isso me consome. Então eu preciso ler o livro do começo ao final. E se eu comecei um livro, por pior que ele seja, a não ser que você aqui comece a falar muita groselha, eu tenho que ler até o final. Ó, vamos chegar num consenso de uma coisa. As maiores merdas que a gente faz é quando pensa. Você pensa para fazer uma coisa, cara, você não acredita que a garrafa caiu em pé. Quando eu vi aqui, o cara derrubou a garrafa em pé, velho. A gente pensa muito, a gente faz merda. Em administração, eu li aquela teoria, aquela Harvard Business School, uns livrinhos azuis que tinham Kotler, que tinha um monte de gente, isso na década de 80 para 90, quando eu estava fundando empresa e começando a trabalhar com alta tecnologia. E o cara falou uma coisa genial. Decisão rápida e decisão lenta, o índice de acerto é mais ou menos o mesmo. Porque você fica pensando muito, vem mais informações. Então decide logo, a chance de acertar e errar é igual, tomou o caminho, vai e conserta. A gente está sempre remendando. Então, no livro, quando você pensa muito, o que acaba acontecendo? Você perde tempo. Aquela leitura analítica não ajuda. Então, leia simplesmente. Você lê. E a partir daí, você... Desculpa. Mas não dá uma Fui fazer uma história ali, Fui fazer uma história. tira o áudio antes. Eu esqueci de tirar o áudio antes. Corta. Eu sei que não vai cortar, mas corta. Não vai estar preto e branco. Vai ficar preto e branco. Então, é o seguinte, a tentativa de ser analítico, de ser racional, de tentar entender, tentar explicar, atrapalha muito a gente. Eu, por natureza, eu tento ser um explicador. Mas, na verdade, meu lado analítico, racional, ele é bem mais fraco que o meu lado emocional, que o meu lado criativo. Tem uma explicação para isso. Então, na hora de ler, larga a mão. Senta e lê. Lê rápido. Não entendeu? Segue em frente. 1 hora, fecha. É mais ou menos... Todo mundo viu aquele discurso do Bill Gates em Stanford, Connecting Dots, né? Conectando pontos. Sim. Que ele falou, você só vai entender lá na frente. O livro é assim. O importante é o seguinte, eu venci o livro. Agora, eu tenho autores preferidos e tenho muitos amigos que recomendam livros. Principalmente os clássicos, os de leitura tradicional. Falam, não, tem que ler. E vou leio. E depois eu descubro por que era bom, por que não era bom aquilo. Não tanto essa preocupação de fazer sentido agora o que eu estou fazendo. Então, relaxa, leia.
Eu tenho dificuldade, cara, mas eu vou usar a técnica Matsunaga de leitura, ler picado. Não, a leitura, Aí. não precisa ser picado, ela pode ser contínua, mas não fica voltando, tentando entender tudo, checando informações. Eu acho que foi no ano 2000, eu li Inteligência Emocional, que estava fazendo o maior sucesso. E o livro era escrito como divulgação científica, mas tinha muita referência técnica nas notas de rodapé. Não me interessava aquilo, como que era o sistema límbico, ele mostrar detalhes de anatomia de cérebro. Eu li o livro inteiro de uma vez, sem perder tempo com as notas de rodapé. Fiz uma leitura corrida. Lá na frente, conforme eu vou vivendo, o grande lance de um livro bom é assim. Eu vi um ponto de vista, eu vi um jeito da pessoa pensar. Acreditei naquele jeito. E eu vou vivendo, vou andando na semana seguinte, na outra, no ano, e vou tentando ver como que aquilo se encaixa no mundo, para mim, para os outros. Aí vai fazer sentido. Talvez valha a pena reler, ou me aprofundar nas ideias, ou ver as fontes. Então a gente vai vendo que muita fonte desse pessoal que faz sucesso, vamos pegar aí o Karnal, Clóvis de Barros, a fonte é mitologia grega, a fonte é Nietzsche, Spinoza. Você vai notar que poucos deles realmente gostam do Platão e dos platonistas. Não gosta dessa linha racional de Platão a Descartes. Aí a partir daí eu fui ler Heráclito, Spinoza, que é dificílimo de ler, Nietzsche, Freud, Winnicott. Não que eu seja bom especialista nisso, mas eu tenho muito disso naquilo que eu escrevo e interpreto do mundo. Agora, não é a verdade, é um jeito de olhar para o mundo. Então, leia. Interessante. Academia Literária de São Carlense, hoje, quantos membros tem? Perto de 30. 2, fala, a gente tá fundando o rolê aqui. Não, perto de 30 membros. A gente tem os membros efetivos. Quando foi fundada em 9 de novembro, membros fundadores, na verdade, em 9 de dezembro de 22, mas ela foi instalada em julho de 24. Ela tem CNPJ, tem conta bancária, uma pessoa jurídica, tem cargo, tem patrono, ela tem um quê tradicional. E a gente, a partir de um momento, começou a aceitar colaboradores. Colaboradores são membros que são escritores e a gente quer ver se colabora e se o nosso projeto faz sentido para as pessoas. Aí eu tenho que abrir um parênteses. Em 1985, eu tinha uma empresa de software chamada CompuArt Informática, que é fundadora do ParkTech, que é o primeiro movimento de alta tecnologia. E a gente tinha uma dificuldade. A dificuldade, a gente era técnica, ou supunha que era tecnicamente bom, mas não conseguia ganhar dinheiro, implementar as coisas, achar mercado. E o ParkTech foi muito importante para mim. Então, esse modelo de ter uma empresa nascente e ter um acelerador foi muito bacana. Eu tenho até uma coisa inusitada. Eu tinha 20 e poucos anos. O ParkTech foi fundado pelo professor Milton Ferreira de Souza, que era sócio da Opto. Da Engesser também. E depois vem o professor Silvio, que pena muito, mas consolida o ParkTech. Mas eu estava conversando um dia com o professor Milton e tinha a SEI, a Secretaria Especial de Informática, e tinha uma lei de informática. E a lei de informática dizia o seguinte, que máquinas fabricadas no Brasil, era quase tudo cópia, clone do que tinha no exterior, tinham que ter software nacional.
E eu tinha um software pro Applezinho, aquele Apple antigo, o Apple II, que a gente chamava de Super Basic. Ele vinha na ROM, ele vinha com a BIOS e um Basic. E a gente fez um Basic que parecia Pascal, estruturado, bonitinho. E a gente queria vender. Eu explicando isso para o professor Milton. O professor Milton chamou a secretária, eu acho que a secretária era a Lilian, mulher do Loube. Falou, Lilian, liga para o Renato. Ligou para um tal de Renato. Ele falou com esse Renato. E eu lá, moleque, 20 e tantos anos, ele falou, Renato, fala aqui com o menino, com o Antônio faz. Eu, que Renato? O Renato Ascher. O Renato Ascher era o ministro de Ciência e Tecnologia do Sarney. Foi minha primeira grande coragem, né? Ô, professor Renato, como o senhor está, né? Postei a voz, tentei parecer que era sério. Expliquei de novo para ele, se você tem condição de vir a Brasília? Claro que não tinha. Tinha grana. Tenho. Então vem aqui, eu vou pôr você em contato com o secretário da SEI. O secretário da SEI era o Luciano Coutinho, o mesmo que do BNDES, que deu alguns problemas aí na Lava Jato. Nós fomos para Brasília para falar com o Luciano Coutinho. Isso gerou um contrato com E os meus amigos são os caras ruins. Isso Tô guardando essa desde lá no começo. E Rancoroso.